vamos falar sobre os valores dos imóveis baseados em Coimbra e baseados em alguns bairros que são mais completos. No bairro de Celas, né, como eu falei, um bairro bem localizado, junto do centro, da região hospitalar, da universidade, então é um polo ali bem interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre essa região que é excelente em termos de localização. Além disso, é um bairro mais central, né, como eu falei, ideal para quem pretende investir em imóveis para arrendar aos estudantes ou a famílias, para quem quer estudar em alguma universidade, alguma faculdade da região. Então, é um ótimo bairro, é um ótimo exemplo, tá? E como eu sempre digo, claro que existirão valores no bairro ou nos bairros próximos que vão ser abaixo do valor que eu estou passando ou acima dos valores que eu estou passando. O que eu estou fazendo aqui é dar uma média para vocês. Vai ter aquele senhorinho ou aquele proprietário que vai estar precisando do dinheiro urgente e vai colocar um aluguel super barato. Aquele proprietário que precisa vender o imóvel rápido para comprar um outro que ele viu, que ele gostou. Então ele vai pedir um valor mais abaixo de mercado para poder fazer essa vida rápida e ganhar esse dinheiro. Como também tem aquele que eu estou tranquilo, não preciso tanto assim do dinheiro, eu quero 1.000 euros de aluguel, quando vier eu aceito, menos que isso eu não vou fazer. Ou aquele proprietário que tem um imóvel, eu quero colocar aqui por 200 mil, por 500 mil, quando eu vender, eu ponho dinheiro no bolso, até lá fica vendo. Então o que eu estou dando aqui, gente, é um preço médio para vocês terem essa noção do que é o mercado imobiliário na região de Coimbra, tá? Então, vamos entender isso, vamos conhecer esse panorama para dar esse conhecimento para vocês, mas de uma forma geral. É sempre preço médio para vocês estarem bem cientes disso, tá? Então, vamos lá fazer as continhas para facilitar, para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Se você ainda não viu um vídeo que eu explico, já que eu vou entrar nessa parte dos preços também, explicando como que é o processo de financiamento direitinho, como é que é a parcela que você vai pagar, vou deixar o card aqui também para você também ter acesso a esse vídeo, tá? Nesse vídeo eu explico os processos do financiamento, valores e tudo mais de uma forma bem clara, bem objetiva. É só clicar no card que está aparecendo em algum lugar da tela, eu acho que eu já me decorei que é do lado de cá, e salvar o vídeo para assistir mais tarde, tá bom? Gente, agora, sem mais delongas, vamos a fundo falar sobre os valores dos vários tipos de imóveis, simulando alguns cenários para o financiamento. Pega a calculadora, lápis e papel e a gente vai fazer essas contas aqui rapidinho, tá? Apartamentos são mais baratos do que casa, eu sempre gosto de atentar isso também. Casa, em alguns casos, chega aí a ser 50% acima do valor do apartamento, tá? Vai ter, quanto mais afastado, mais o preço das casas tende a cair, porque não tem apartamentos na região, não tem prédios, né? Vilas, povoados, vilarejos, não vai ter apartamentos, não vai ter prédios. Então os preços das casas tendem a cair. Mas em compensação, a qualidade das casas também tendem a cair, porque são vilarejos, são povoados. Uma construtora não vai construir uma casa ali topo de gama, né? Vai construir uma coisa mais humilde e tal, acabamentos nem tão bons, estrutura nem tão boa. Então também fica essa dica, tá? Se você quer uma casa no mesmo patamar de um apartamento, geralmente ela pode custar até 50% mais caro, tá? Sobre o vídeo, vamos falar sobre apartamentos de 3 dormitórios, de 2 dormitórios e de 1 dormitório, como é chamado aqui, T3, T2 e T1, tá bom? Falando especificamente do T3, para o bairro das Celas, uma média de valor para ele, 160, 170 mil, vou jogar na metade, 165 mil euros, tá? Financiamento, como eu falei em todos os vídeos, vou repetir nesse e vou falar assim para os próximos também. 30 anos de financiamento, ou seja, quem tem idade máxima de 45 anos, tá? Por quê? 45 anos, não podia ser 40 anos, Giovanni, fazer um financiamento de 35? Não. O financiamento máximo é até os 75 anos de idade ou 30 anos de financiamento, tá bom? Ou você financia por 30 anos ou você financia até os 75 anos de idade. Você não pode superar nenhum nem outro, tá? Então, sempre jogando aqui 45 anos para ter essa noção, então fica sempre dessa forma. Se você tem mais de 45 anos, a gente vai colocar uma outra regrinha que eu vou explicar também, tá? Agora,
uma média de entrada que está sendo trabalhada no país nesse momento, justamente por causa dessa questão da guerra, para imigrantes e tudo mais, é de 25 a 35% de entrada, tá? Então você tem que se preparar para poder pagar 25%, mas também para o banco falar, para o seu caso em específico, porque é analisado caso a caso, 35%. Então você tem que estar preparado para pagar até 35% de entrada, tá? Para facilitar os cálculos aqui, eu vou sempre fazer com 30%, que aí fica mais fácil para todo mundo, né? E nesse caso, no imóvel de 165 mil, 30% de entrada são 49 mil euros de entrada, tá bom? Com uma parcela média de 530 euros. Por que isso, gente? Da onde eu tiro esses números? Eu tenho uma planilhinha aqui que coloca a taxa, né, ele recalcula a taxa Euribor a vigor todos os meses, vai me dando ali a taxa que os bancos estão trabalhando, eu faço uma média entre as parcelas do banco e eu chego no valor, tá? Então, 530 euros é a parcela média para você comprar um imóvel de 165 mil com uma entrada de 49 mil, tá legal? Dito isso, uma parcela de 534, um imóvel desse, T3, você vai alugar nessas regiões por mais de 1.000 euros, tá bom? Ou seja, facilmente você está colocando ali praticamente o dobro do valor do aluguel, tá? Ou seja, você vai comprar para investir, vai continuar morando no Brasil ou em outro país que você, né, mora e tudo mais, que queira morar, e o seu apartamento está se pagando aqui 2 prestações por mês, porque ele vai estar ali alugado por 1.000, 1.100, pronto, tá valendo já os 530 euros, sendo o dobro do valor, tá legal? Agora, tem que pensar sempre nisso, né? Você tá pegando aqueles 1.200 euros, 1.100, 1.000 do inquilino, tá colocando no bolso. Se você fala assim, pô, mas vale a pena trazer esse dinheiro para o Brasil? Você agora está multiplicando, né? Então você está trazendo uma boa quantia em reais também para o Brasil, só fazer as continhas aí, como eu falei com você, tá? Se você estiver pensando dessa forma e trazer esse dinheiro para o Brasil, você está fazendo uma boa economia, né? Colocou a conta aí em reais, você vai ver que é um valor interessante. Agora, você tem mais de 45 anos, a regra de ouro aqui, para você ter uma parcela muito próxima da parcela de quem tem 30 anos para financiar. Vão jogar que você tem 15 anos de financiamento máximo, né? Que você já tem 60 anos, aposentado, acabou de aposentar, tem 60 anos, você vai poder financiar só por 15. Qual é a minha dica de ouro para você? Financiar o imóvel dando uma entrada de 45%, tá? Com 45% você tem um valor fixo de prestação, né? Bem próximo do valor de uma prestação de quem tem 30 anos. Então, é bem tranquilo também nesse sentido, tá legal? Porque aí você consegue ter um valor bem interessante nesse sentido, tá legal? Por exemplo, com os 45% de entrada para um imóvel de 165 mil, a gente está falando de 75 mil de entrada. E a prestação fica em 670 euros, ou seja, aumentou exatamente 530 para 670, aumentou 140 euros apenas. Você deu 15% a mais de entrada e a parcela ficou próxima, né? Ou seja, você continua alugando o imóvel por mais de 1.000, 1.100, às vezes 1.200, continua sendo quase o dobro. Se no primeiro exemplo era o dobro, 530 para 1.100 é o dobro, aqui você tem quase o dobro. Ou seja, é um ótimo negócio com uma diferença de entrada muito pequena, né? Você aumentou 15% de entrada, sua parcela mensal ficou 100 euros mais caro, 140 euros para ser mais exato. Então, vale a pena, é bastante vantajoso também nesse sentido, tá legal? É um ponto interessante para se pensar. Falando agora sobre, então, um T2, nessa mesma freguesia, quanto custa? Em média, você vai conseguir comprar um T2, não vai variar muito, tá? Ele vai ficar ali mais ou menos na mesma proporção, 160, às vezes 155, é uma boa região para uma cidade que não tem tanta oscilação, tá? Então, é uma questão de oportunidade
e o tipo de família que você tem e o tipo de família que você quer atrair para o seu imóvel. Porque você pode comprar um T2, um T3 por preços muito semelhantes. Mas se você quer um imóvel pequeno, você opta pelo T2. Se você quer pôr ali um estudante, você opta pelo T2. Ah, Giovanni, minha família é grande, então você opta pelo T3. É uma questão de realmente só perfil. Porque nesse ponto não vai variar muito, tá? Usando o mesmo exemplo, 160 para 30% de entrada, no 165 dava 49 mil, agora dá 48. Então a gente tem ali uma oscilação quase que nula, né? 1.000 euros de diferença. Para quem está comprando, 1.000 euros não é tanta coisa assim. Então é uma diferença praticamente nula. Parcela sai de 530 para 510, 20 euros por mês. O imóvel vai ser alugado por quanto? Mais ou menos 900 a 1.000 euros. A maioria vai estar oscilando dentro desse valor. Ou seja, não é tão diferente também não, tá? Então é um ponto a se verificar. Se for falar assim, ah, Giovanni, beleza, gostei da ideia, mas vale a pena? Vale. Vale a pena porque você está ali tendo um imóvel com uma prestação menor, você está tendo um imóvel com uma entrada menor, por mais que seja só 1.000 euros. É uma questão de analisar caso a caso, perfil por perfil. Ah, Giovanni, eu não quero mais ter filho, já tenho uma, então é tranquilo. É tranquilo. Ah, Giovanni, não sei, pode ser que minha família cresça, o que você acha? De repente, tipo, o T3 é melhor, tem um quarto extra ali, mas é uma questão realmente muito pessoal, tá? Isso é uma questão muito pessoal. Se você tiver mais de 60 anos, com aquela entrada de 45%, agora o valor é de 70 mil. E a prestação cai dos 700 para 650. Então fica uma prestação também bem tranquila. Com o valor do aluguel sendo o mesmo, de 900 a 1.000, a gente tem o imóvel se pagando sozinho do mesmo jeito, né? Então isso que é importante. Alugando o imóvel pelos mesmos 900 euros, né, que eu expliquei do primeiro caso, como sendo com 30% de entrada, e você tendo essa parcela de 630, você tem ali o imóvel se pagando sozinho, né? E te rendendo em reais, se a gente for fazer a conta aqui, algo acima de 15.000 reais no mínimo, né? Então é um ponto interessante. Todo ano ele vai valorizar ali no mínimo uns 15.000 reais por ano. Ou seja, você paga a prestação e guarda a diferença, né? Todo mês, paga a prestação, guarda a diferença, paga a prestação, guarda a diferença. No final, se você for levar esse dinheiro para o Brasil, você tem ali um 13º, um 14º, um 15º salário de 15, 16 mil, 17 mil facilmente no bolso. Isso, fazendo as contas assim, meio que de cabeça, assim, mais ou menos, né? A diferença de 300 euros, pensando na cotação de hoje. Se o euro for para R$ 7, a gente vai fazer esse valor chegar a mais de 20.000 reais no final do ano de economia, que é algo que você pode comprar um carro, assim, comprar um carro no Brasil hoje em dia é mais complicado, né? O carro popular já é mais de 80.000 reais praticamente. Eu tive no Brasil recentemente, eu fiquei abismado com o preço do Gol, né, do Polo, de entrada, vazio, peladinho, mais de 70.000 reais. Eu falei, meu Deus, por que está acontecendo com o Brasil? Mas é um dinheirinho que você já dá ali para dar entrada de um carro, né? Trocar de carro e tal. Então é uma diferença legal, 20 mil a mais na conta, né? Então é um ponto importante para você ver que, diferente do Brasil, o seu dinheiro aqui ele vai valer. Ele vai aumentar, ele vai fazer você ganhar mais dinheiro com ele. Ao contrário do que a gente está vendo no Brasil. Eu tenho muito cliente que está vindo para cá e está com o imóvel à venda já há muito tempo. E o imóvel não consegue vender, ele não consegue concluir o processo de venda nunca. Por quê? Porque não tem interessado. Eu tenho clientes que optaram por comprar em Portugal porque, ao fazer a conta, eles viram que eles iam pagar em termos de reais, né, mesmo fazendo a conversão, eles iam pagar o mesmo tanto de prestação para os dois imóveis, né? Pô, se eu for comprar aqui em Portugal, eu vou ter em euro uma prestação que, convertendo em reais, dá X, e esses X reais pagaria a prestação do meu imóvel aqui no Brasil. Só que o imóvel, ao alugar aqui em Portugal, ele dá lucro, e ao alugar ele no Brasil, ele dá prejuízo, porque o valor do aluguel é mais barato do que o valor da prestação. E por isso a pessoa
preferiu comprar um imóvel aqui em Portugal. Então, é uma coisa para se pensar sempre, tá legal, gente? Porque é realmente uma referência. Agora, falando de T1, Coimbra é uma cidade que tem bastante imóvel T1, né? É uma cidade que tem essa característica, porque realmente são imóveis voltados justamente mais para estudantes, para casais iniciando a vida, né? Quem acabou de sair de casa e vai, né, morar sozinho com trabalho, começou a trabalhar, quer a sua independência. Coimbra, nesse ponto, por ter muitos universitários, ela é uma cidade que tem bastante imóvel T1. E como tem bastante, o preço cai bastante, né? Você vê que a diferença do T2 para o T3 foi quase nula. Uma diferença de média de 5, 10 mil. Isso é praticamente um valor que você negocia, né? Ah, eu estou comprando aqui por 160. Pô, eu só fecho com você o negócio se você baixar para 150. De repente o proprietário, não, nem eu, nem eu sei. Vamos ficar no meio aqui, 155. Tá bom, não foi nem 160, nem 150. Rachou no meio o desconto, né? O T1 não, o T1 cai bastante. O T1, na média, a gente vai ter ele ali por 130 mil. Então a gente já baixou 30 mil, que é algo que numa negociação você não vai conseguir nunca aqui de desconto, tá? Então é um bom valor aqui, pensando, já que tem uma demanda grande e uma oferta grande também. Dando aqueles 30% de entrada que eu estou sempre usando como referência, a gente está falando de uma entrada de 39 mil euros e uma parcela a pagar de 400 euros, mais ou menos, tá bom? Ou seja, 400 euros por 30 anos. O T1 você vai alugar por quanto? Giovanni, na média, vai ficar na casa dos 700. Vai ter imóvel mais barato? Vai. Vai ter imóvel de 600, pode achar até alguns imóveis de 500 euros, tá? Mas olha que interessante, 500 euros, você tem uma parcela de 400. Então o imóvel ainda está se pagando sozinho e ainda está te dando 100 euros de lucro. No final do ano, são 1.200 euros de lucro, que convertendo em reais a mais ou menos 6 reais o euro, a gente está falando aqui de mais de 7 mil reais de economia por ano, juntando no seu bolso ano após ano. Isso pensando na menor diferença possível. Mas se é um imóvel que está bonito, num prédio bacana, numa localização bacana, dá para alugar ele facilmente, que a gente vê muito anúncio desse valor, por 700 euros. Ou seja, você está economizando ali praticamente 300 euros por mês, né? 3.600 euros ao longo do ano. É um bom valor também. Desculpa, gente. Então, é uma boa opção, é um bom investimento. A gente está falando ali, de novo, de um lucro médio ali de quase 20 mil reais de novo na hora de comprar o seu imóvel T1. Então, também vale a pena nesse sentido. Como exemplo, pode procurar em outros lugares, outras zonas? Sim, né? Você pode olhar outras zonas, como eu falei, Figueira da Foz, Montemor, o Velho, né? Tem outras regiões que podem te atrair, que podem ser interessantes, mas, de uma forma geral, o que eu falo muito nos meus vídeos, as capitais ou as cidades que circundam a capital são as melhores opções. Ir muito para dentro do estado nem sempre vale tanto a pena assim não, tá? E incrementando aqui, se o euro estiver mais caro na época que você, por exemplo, for levar esse dinheiro para o Brasil, você está fazendo um dinheiro extra ainda assim, né? Ainda mais. Então é um ponto interessante sim de pensar, porque é uma forma interessante de investir, tá? Para quem for falar, Giovanni, beleza, eu quero comprar, mas então eu tenho mais de 45 anos. Para a gente fazer com o exemplo do T1 também, para quem vai financiar por só 15 anos, a entrada de 45%, como eu sempre digo, é uma ótima forma de você equiparar a entrada, não ficar tão distante assim, equiparar a entrada não, perdão, equiparar a parcela do financiamento, né? Dá 45 de entrada, vai te dar uma parcela mais ou menos ali, uma média de uns 510, 520, talvez 530 euros, tá? Então isso vai fazer a parcela ficar ali só 100, 120, 130 euros mais caros. E de novo, você alugando o imóvel por 700, mesmo que você alugue ele ali por uns 550 para ficar 0 a 0, o imóvel está se pagando sozinho. Ou seja, é interessante. Você deu a entrada e acabou. O resto, o imóvel é seu
com o inquilino pagando ele para você. Eu tenho vários clientes que são investidores, que a gente faz a administração do imóvel e é assim que acontece. O imóvel, a gente literalmente só dá o dinheiro na mão do proprietário todos os meses quando a gente pega o valor do aluguel do inquilino, né? Por quê? Porque literalmente o imóvel se paga sozinho, a pessoa não está fazendo mais nada além de ter pagado a entrada. Então é uma ótima oportunidade nesse sentido, fica sempre a dica, tá? É importante pensar nessas relações quando você está pensando em mudar, porque quanto mais você se programar financeiramente, maior é a chance de sucesso da sua vinda aqui para Portugal. Tudo bem? Depois de eu te mostrar tudo isso, pensa comigo, vale ou não vale a pena? Você concorda ou não concorda comigo que, obviamente, para quem puder comprar um imóvel, é um excelente investimento, é um excelente negócio que salva o seu patrimônio em euro e que valoriza constantemente. Eu gosto sempre de falar essa questão do patrimônio porque é incrível a quantidade de gente que realmente está no Brasil, que está com imóvel, está à venda e não consegue vender. Isso não é brincadeira. Eu tenho vários clientes nessa situação. De gente, Giovana, eu estou aqui com o meu imóvel, está à venda já tem 6 meses, está à venda há 1 ano e não vende, entendeu? Aqui não. Aqui, Giovana, eu tenho medo de arriscar, de comprar e depois não gostar daí. Zero problema. Piscou, estalou os dedos, pum, vendeu de novo. Então você vende, o imóvel está financiado, eu posso vender ele, Giovana? Pode, zero problema. O valor da venda, o banco vai pegar uma parte para quitar e a outra parte é o seu lucro. Então você continua tendo lucro na operação da mesma forma também. Então é zero problema. Giovana, eu fui para Coimbra, parecia linda, maravilhosa, não gostei, mas em compensação eu visitei Aveiro, amei Aveiro, eu quero morar em Aveiro. Você pode vender o imóvel em Coimbra e comprar em Aveiro. Você pode morar em Aveiro de aluguel e manter o seu patrimônio rendendo dinheiro para você. Ele paga, a outra parte que sobra te ajuda a pagar o aluguel e você complementa o restinho do aluguel do imóvel que você alugou em Aveiro, por exemplo, ou qualquer outra cidade. Então, é um patrimônio que você está fazendo numa moeda forte. Depois de 1 ano, 2 anos, não gostei de Portugal, vou voltar para o Brasil. Você pode vender e dessa vez multiplicar por 7. Quando você veio, você dividiu por 6, agora você pode multiplicar por 7. Você vai estar fazendo um lucro só nessa operação, né? Comprei, juntando tudo eu gastei 600 mil euros a 6 reais. Eu comprei um imóvel de 100 mil, dando exemplo para ficar bem redondo. Paguei 600 mil, comprei um imóvel de 100 mil. Agora o euro está 7, eu vou voltar para o Brasil. Vendi o imóvel de novo, multipliquei por 7, 700 mil. Você já lucrou 100 mil só na compra e na venda, só pensando na taxa do câmbio. Fora a valorização do imóvel, que está sempre acontecendo. Então é um ponto interessante para você observar. Tá legal?